Vamos falar hoje sobre uma boa reflexão. E para fazer isso, quero compartilhar uma palavra que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amados, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, ter um profundo relacionamento com o nosso Senhor. Isso só é possível a partir de fazermos parte da família de Deus. Aqui Paulo começa esse versículo dizendo, finalmente, irmãos. É muito importante, não podemos passar batido. Quando a palavra que fala em irmãos, ele está falando da família de Deus. Filhos e filhas, semelhante a Jesus em toda a terra, e conhece o Deus maravilhoso que tem, e o chamam de Pai, ou seja, nasceram de novo, são filhos de Deus. Para alguém se tornar irmão de alguém, é porque ter nascido do mesmo Pai. Então veja bem, aqui a palavra está dizendo isso. Irmãos, então é muito importante e ver se realmente somos já pessoas nascidas de novo, como certa vez Jesus disse para um mestre, um doutor na lei, na época dele, chamado Nicodemos. Veja bem, era um homem de bastante idade já, um mestre, um doutor na lei, e não compreendia essas coisas. Ou seja, isso não se discerne intelectualmente. Por isso que Jesus também diz em 1 Coríntios que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o projeto, o propósito de Deus, o plano maravilhoso que Deus tem, é espiritual. E para isso nós precisamos escutar a palavra de Deus, ler a palavra, meditar a palavra, porque aí o Espírito Santo vem e gera esta fé, leva nós ao novo nascimento, ou seja, leva nós a ter perdão, filiação, vida nova, vida brilhante, vida eterna. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, Deus dá poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então Deus dá um poder, ou seja, o próprio Deus vem fazer habitação no centro da nossa vida, que a Bíblia chama de coração. Ali no centro ele faz habitação, ali ele se assenta no trono e começa a nos governar, começa a nos dirigir e nos salvar de toda e qualquer circunstância, situação adversa e nos dá a salvação eterna por toda a eternidade da nossa alma. Então isso é muito precioso. Então, a partir de uma vida consagrada ao Senhor, uma vida totalmente entregue, de uma forma incondicional ao Senhor, seguindo Cristo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Tornamos seguidores de Cristo, ou seja, pequenos Cristozinhos, porque somos transformados em verdadeiros santuários do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo, templo do Espírito Santo, porque o Senhor habita, através do Espírito, habita em nós, e aí começa, né? Se nós delegamos a Ele o poder e a autoridade, se nós delegamos a Ele o governo da nossa vida, como Paulo fala em Romanos 8,14, que Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então aí a vida começa a ter sentido, a pessoa começa a saber de onde ela veio,
que ela está fazendo aqui, para onde ela vai. Senão a pessoa não tem sentido da vida. Amados, vamos atentar para essa palavra. E aqui diz a palavra, o apóstolo Paulo diz, ele recomenda então desta maneira, que nós devemos refletir. Veja bem, amados, para refletirmos isso que está citado aqui por ele, em Filipenses 4:8, nós precisamos ter Cristo dentro de nós. E por isso que nós devemos pegar o hábito de meditar na palavra todos os dias. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então não só iremos falar da palavra de Deus, não parar de falar porque ela deve estar na nossa boca, mas para isso ela tem que estar ocupando o nosso coração. Por isso que Josué 1:8 diz, medita na palavra de dia e de noite. E você não irá parar de falar dela. Mas o mais maravilhoso ainda, além de nós falarmos a palavra, além de meditarmos na palavra, além de estarmos cheios da palavra, nós iremos praticar esta palavra. Isso que é maravilhoso, essa palavra se torna realidade, se torna a nossa vida. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, aqui não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele vai estar no comando, vai nos guiar, vai nos conduzir para dentro desse projeto mais fantástico. Tornaremos cooperadores dele, do reino dele, porque o desejo dele na oração do Pai Nosso é que o reino venha à terra e a vontade venha também ser feito na terra, assim como é no céu. E você e eu tornaremos cooperadores para a implantação do seu reino, a sua vontade em todas as esferas da sociedade. Por isso que Jesus disse no Evangelho, ide e pregar o Evangelho. Toda criatura, a todas as pessoas, Ele quer oportunizar. Você tem esse grande privilégio, ter sido chamado, escolhido, preparado, capacitado para ser enviado agora. Ser instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, vaso de bênção na mão do possuidor. Que tremendo! Então agora, ele recomenda, precisamos estar refletindo, como eu falei, para refletirmos essas virtudes gloriosas aqui. Precisamos estar totalmente tomados, saturados, encharcados, transbordante da presença dele, da glória dele, do Espírito dele, da vida dele. Veja bem o que diz aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então veja bem, muitas vezes a pessoa ouve alguma coisa e passa adiante e nem analisa para ver se é verdadeiro. Precisamos só falar aquilo que é verdadeiro, mas para isso nós devemos ter na nossa mente o que é verdadeiro. Então, por isso, para ter essa garantia, precisamos estar cheios da sua palavra. E o Espírito Santo metaboliza, processa e torna realidade em nossas vidas. Então, queremos falar, e com as nossas atitudes, nossa conduta, nosso comportamento será equivalente àquilo que está dentro do coração. Veja bem, aqui diz, mas tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, imagina, mano, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nossa mente precisa está ocupado por esse tipo de pensamentos. São os pensamentos mais elevados. Aqui está descrito os pensamentos do Senhor. Lá Isaías diz, Deus diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Por isso que a Bíblia Sagrada,
ela não é só a palavra de Deus, antes a palavra era o pensamento de Deus. Deus pensou, falou, e os seus secretários, os apóstolos profetas, escreveram a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Esse livro maravilhoso, essa criação linda, maravilhosa. Então veja bem, amados, o importante, né? Ter aquilo que é excelente. Em outra tradução diz, você deve ter pensamentos totalmente excelente. E o que é excelente? Aquilo que é do Senhor, aquilo que é mais elevado. Isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então teremos atitudes semelhantes a Cristo. Eu, por isso, volto a falar, Deus quer em toda a terra uma grande família, filhos e filhas semelhantes a Jesus, para que Ele possa reinar nessa terra, em todas as esferas, todo segmento da sociedade. Ele quer que o reino se torne realidade, a vontade deles seja uma realidade. E nós temos esse grande privilégio, ser instrumentos nesse tempo para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Porque muitas pessoas que Deus tem chamado, Ele os aguarda para encher os seus corações, transbordá-los e refletir a glória de Deus. Como no espelho, nós iremos refletir a glória de Deus. Esse que Deus quer ser glorificado, exaltado nessa terra. E isso, além de se tornar útil nas mãos dele, torna uma pessoa plenamente realizada, porque ele está dentro do propósito do Senhor. Uma pessoa nunca se realizará plenamente se ela não estiver fazendo parte desse propósito maravilhoso que Deus tem. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, porque todos agora que estão ligados, abertos com seus corações, Senhor, quero profetizar, determinar que são teus chamados de hoje, são teus escolhidos, Senhor, para refletir a tua glória, para que tu sejas glorificado, exaltado, e que eles possam experimentar a tua glória. Eles possam experimentar, Deus amado, a vida numa dimensão mais elevada, a qualidade de vida, Senhor. Porque é isso que leva, Senhor, a ser glorificado de forma plena e completa, Pai. E assim teu reino e a tua vontade, Senhor, se torna uma realidade, Pai. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.